Então, vamos olhar o seguinte. Então, nessa primeira etapa, eu vou mostrar como está o ambiente virtual de aprendizagem e como ele era e aonde a gente vai encontrar alguns pontos, algumas ferramentas fundamentais de edição. Essas ferramentas de edição do ambiente virtual de aprendizagem, elas aparecerão para você, que é aluno dessa disciplina, quando eu habilitar cada um com com um nível de privilégio de professor. Tá? Enquanto você está com um nível de privilégio de aluno ou de estudante, esses menus de edição, eles não aparecem. A partir do momento em que eu aumento esse nível de privilégio, quer dizer, eu mudo o seu status para professor, esses menus irão aparecer para você. Tá? Então, por hora, eles não aparecem. Eu vou abrir aqui de lado o AVA antigo. Vamos ver se ele está ativo aqui, faz tempo que eu não acesso. Tá? Ambiente virtual de aprendizagem, Campos de Palmas. Vamos acessar aqui. E vou entrar numa disciplina aqui. Esse é o antigo, e o que eu estava falando para vocês Vou entrar nessa turma aqui. Vocês estão vendo que aqui ele está bem diferente. Ó. Esse formato aqui é o formato grid que eu havia falado para vocês na semana passada. Então, se você quer ver o menu de aulas, você vai clicar no banner de aulas e vai aparecer aqui as aulas. Né? Relatórios. Então, aqui eu tinha 3 abas só. Então, fica muito minimalista, muito simples, né? O ambiente. Quando a gente vai editar isso aqui no ambiente antigo, a gente viria aqui, eu vou trocar aqui para o português, tá? A gente viria aqui e vai ativar a edição. Né? Então, quando eu ativo a edição, ele vai mostrar aqui embaixo cada um dos rótulos, né? Daqueles tópicos lá. Então, é sempre essa estrutura, só que isso aqui, imagina o aluno ter que navegar num ambiente assim, né? Ele fica ruim. Então, no formato grid, só aparecem a capa de cada um dos tópicos, tá? Porque essa configuração, aqui são tópicos, a gente edita o tópico e cada tópico tem um banner específico. O que a gente não tem aqui no ambiente virtual novo. Pelo menos eu não fui informado ainda que ele foi adicionado. Vou checar agora. Vim em configurações. Vou descer aqui formato do curso, ele está em tópicos. E o formato grid não está disponível. Então ele ainda não foi instalado aqui. Deixa eu ver se tem gente pedindo para entrar. Tem o Juan. Então voltei lá, vamos para o curso. Ele está meio um pouco lento, né? A responsividade dele. Vamos para lá. É o servidor, tá? Que está lento. Eu estou numa conexão boa. É o servidor. Então, esse ambiente aqui, que a gente está aqui, é o ambiente novo. Tá? Esse ambiente aqui é o ambiente antigo. Eu vou abrir uma disciplina aqui do ambiente antigo em formato tópico, tá? Para vocês compararem. Vou pegar uma bem antiga aqui. Vamos ver essa aqui. Aqui, ó, painel de aulas. Tá vendo aqui que fica... Tá muito ruim isso aqui. Deixa eu procurar uma outra aqui. Vamos procurar uma outra disciplina aqui. Vou pegar essa aqui. Aqui está bem claro. Ó. O primeiro tópico, né? Aqui eu coloquei painel de aulas. Então, aqui nos avisos, eu coloquei uma identificação do curso, o meu nome da disciplina, umas imagens, telefone. Aqui coloquei links para o grupo. Aí vem painel de aulas. Aí as aulas. Aí vem avaliações. Então, cada item desse é um tópico. Tópico avaliações, tópico painel de aulas, tópico admin. E esse primeiro, que é o tópico 0, que é um tópico para avisos, né? Para colocação de informações da disciplina. Então, o que acontece aqui, ó. A gente tem o primeiro tópico, que é esse onde eu inseri o WhatsApp. Depois eu tenho o tópico aulas. O que define o tópico aqui? Eu tenho esse bannerzinho aqui. Então, aqui embaixo é o tópico. Aqui, aulas. E depois das aulas eu tenho avaliações, que é um outro tópico. Biblioteca, que é um outro tópico. E aí aqui eu coloquei um tópico em branco para dar um intervalo. Eu vou tirar o modo de edição. Vou voltar lá embaixo. Ó. Eu queria ter um intervalo sem nada. Eu ativei. Deixa eu tirar o modo. Ele está lentinho, tá? Tem que ter um pouco de paciência. Já ele engole. Aí, olha lá, eu deixei um intervalo. E a partir desse tópico 5, eu vou criar um tópico. E nesse tópico eu vou colocar um tópico para cada aluno aqui da disciplina. E vocês vão editar, trabalhar o conteúdo de vocês dentro do seu tópico. Ou seja, desse banner em branco aqui, para cima, azul, né, verde, sei lá que cor é essa aqui, para cima, ninguém mexe. Se mexer, eu vou descobrir. Tá? Se mexer, eu vou descobrir. E vocês vão mexer cada um no seu, que a gente vai criar. Tá? Então, no antigo, a gente tem os tópicos. No novo, se a gente está na estrutura de tópico, ele vai aparecer assim. Só que vocês estão vendo que
no visual, ele está muito diferente, né? Um do outro, assim. Está bem diferentão. Então, é normal que os administradores de disciplina, os professores, se sintam perdidos no primeiro momento. Porque aqui dentro deste ambiente, quando eu preciso ativar o menu de edição dos tópicos do curso, eu venho aqui nesse botão azul, ativar. Então, quando eu clico no botão ativar, ele abre esses menus aqui de editar, tá vendo? Tem aqui em cima, no canto superior esquerdo, aí ó, tem adicionar atividade ou recurso, aí tem editar. Então ele abriu, quer dizer, cada item, cada elemento desse aqui tem o seu menu de edição. E além disso, eu tenho aqui adicionar tópico lá embaixo da página. Tá? Eu estou indo muito rápido? Fala aí para mim. Então, tá vendo aqui? Tá? No final da página, ele está mostrando aqui o adicionar tópico. Esta página que eu estou agora é o antigo. Então, os professores estão habituados a buscar esse botão aqui do ativar, desativar aqui em cima. Esse botão em azul. Agora vamos ver no outro. Aonde que a gente vai? No outro a gente tem um modo edição. Tá vendo esse quadradinho aqui? Eu preciso ativar o modo edição. Ativando o modo edição, ele vai abrir esses 3 pontinhos aqui, que são os 3 pontinhos daquele editar configurações. Então, editar tópico. Por que é editar tópico? Porque é um tópico. E se eu viesse aqui, editar configurações deste rótulo. Então, esse quadrado, onde está inserido esse menu, esse retângulo de aula, esse quadrado maior aqui, ele é chamado de rótulo. Tá? Ele era chamado de rótulo. Então, vou entrar aqui, ó, na edição, deixa eu ativar a edição. Então, quando eu venho aqui, ó, editar, se eu editar configurações aqui, deixa eu ver se ele... Aqui, ó, atualizando um rótulo. Essa palavra rótulo significa uma caixinha onde dentro dela eu posso editar as coisas. Tá? E por que era interessante a gente criar rótulos? Porque o que eu coloco dentro de um rótulo, eu posso depois alternar. Quer dizer, o que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vem para cima. Então, cada um dos rótulos aqui tem essa cruz de malta. Né? Essa cruz de malta aqui, essas setinhas, elas estão indicando que eu posso mudar isso aqui de ordem. Né? Então, eu poderia arrastar isso para baixo ou arrastar para cima. Não sei porque ele não está indo. É só porque eu quero mostrar. Mas eu posso alternar esses rótulos aqui. Aí, quando eu vim nesse menu novo e queria editar ou inserir rótulos, quando eu vou em editar configurações, está aparecendo aqui área de texto. Então, o que está sendo chamado de área de texto no Moodle novo é o que a gente reconhecia como rótulo no Moodle antigo. Ok? Estão acompanhando? Então, aqui foi inserida uma área de texto e dentro da área de texto eu coloquei a ferramenta que já já a gente vai ver. Qual é? Então, deixa eu cancelar e vou mostrar onde que a gente insere essa área de texto. Deixa eu procurar aqui. Adicionar, tá vendo aqui um botão adicionar tópico? Se eu clicar em adicionar tópico, eu cliquei e ele demora um pouco para responder. Tá? Ele está adicionando lá embaixo, quer ver? Eu cliquei 2 vezes. Aqui, ó. Lembra que a gente estava no tópico 5? Deixa eu desativar aqui. Deixa eu ver os tópicos que a gente tem. Eu cliquei 2 vezes em adicionar 7. Tem 2 ocultos. Estava no 5, não era o 5? Agora está aparecendo o 7, quer dizer que tem coisa oculta aqui. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vou ativar essa edição aqui. Modo de edição. Ah, mudou aqui para tópico 1. Ele adicionou 2 tópicos exatamente no campo superior. E aí o que era 1 virou 2, depois o que era 2 virou 3, empurrou 5, virou 6, 7. Então o que era tópico 5 virou 7, eu vou excluir e vou inserir de novo. Tá? Eu vou excluir o tópico. Vou excluir esse tópico também. Agora ele vai virar 5 de novo, olha lá. Porque ele é o 5º tópico. Se eu adicionar um tópico aqui em cima dele, esse tópico vira 5 e ele vai virar 6. Se eu inserir o tópico embaixo dele, vai acrescentar o tópico 6. Ok? Agora, dentro desse tópico 6, que está sinalizado com esse banner já colorido, escrito tópico 6, a gente tem esse botãozinho, adicionar uma atividade ou recurso. Nesse botão, eu vou criar o quê? Eu tenho todas as ferramentas que o Moodle me permite usar, que são várias. Né? Aqui não é um curso de Moodle, é um curso de história de docência. Então, a gente vai ver aquelas que são mais utilizadas. Tá? Então, primeiro, eu estava procurando aqui, cadê o rótulo?
dessa página antiga, eu quero o rótulo. Porque quando eu venho aqui em adicionar atividade ou recurso, naquele antigo, eu venho no rótulo. Se eu for lá em todos, o que eu gosto, o que eu uso mais é o rótulo. Este rótulo aqui, ele é essa área de texto aqui. Então, quando eu clico nela, eu vou inserir esta área de texto no tópico 6. E aí ele abre o quê? O nome do título, que seria o título desse rótulo, mas ele não chama rótulo aqui, ele chama área de texto. E aqui dentro é onde eu vou fazer a programação do que me interessa. Então, aqui, vamos apresentar o conteúdo da aula. Certo? Eu vou escrever assim e vou salvar desse jeito para vocês verem como é que ele vai aparecer. Caramba, ele está indo bit a bit, né? Bem lento. E parece que tem algumas coisas que eles precisam harmonizar lá dentro do departamento de TI para dar fluxo aqui nessa questão de capacidade do servidor. Eu cliquei uma vez salvar, eu estou evitando clicar de novo para não encavalar o comando, né? Não fazer um comando sobre o outro. Porque aí isso fica registrado e dependendo do que você vai fazer, se você está criando uma ferramenta, você cria ela várias vezes. Ele não foi ainda, eu vou clicar de novo. Vamos ver se ele assume. Sabe essa parte do protocolo aqui? Então, ó, eu cliquei 2 vezes, aconteceu o que eu falei. Então, se eu cliquei 2 vezes, apareceu 2 vezes. Então, eu venho nessa segunda aqui, vou excluir. Agora ele não mostrou nada. Vamos excluir de novo. Agora sim, excluir. Pronto, fiquei com apenas um rótulo ou uma área de texto. Todo mundo entendeu que o que era rótulo no Moodle antigo, agora se chama área de texto. Faz joinha aí. E é dentro desta área de texto que você vai editar o seu curso. Então, eu poderia vir aqui, de propósito, e vou colocar assim, ó. Annie Ioselin. Ioselin. Viu, Annie? Você está bem na minha... Você é a segunda de cima para baixo nos quadrinhos aqui. Então, a partir de agora, este ambiente, esse rótulo aqui, quem vai editar é a Annie. Então, como é que a Annie vai criar o espaço onde ela vai produzir o conteúdo dela? Ela viria aqui nessa adicionar atividade ou recurso, que está bem embaixo do nome, vai clicar nele. Eu cliquei uma vez só, tá? Porque ele está lento. Olha lá, ocorreu um erro, fecha, vai tranquilinho aqui. Clica mais uma vez, está ocorrendo um erro. Vamos ver se ele desengasga aqui. Porque, vamos ver se dá erro aqui embaixo de novo. Está dando erro aqui. Eu vou atualizar a minha página aqui em cima, para ver se ele sai desse engasgo aqui. Atualizei a página, adicionar uma atividade. Apareceu. Aí agora você vem e marca área de texto. Clica uma vez na área de texto e espera, tá? Nesse ambiente virtual de aprendizagem novo, ele está com lentidão, por conta da demanda e por conta do espaço de memória RAM e da quantidade de espaço que foi designada para esse servidor. Está rodando aqui em cima, tá vendo aqui na aba do navegador? Então a gente espera ele processar. Depois, na hora que eu editar o vídeo, esses hiatos de fala, esses silêncios, eu vou ver se eu consigo editar, tá? Para cortar e ficar mais rápido, mais dinâmico. Então, ele abriu o espaço, se eu não escrever nada, e der um salvar e voltar ao curso, e vai ficar o quadradinho em branco lá. Então, vai estar aqui, ó, Annie Ioselin, e o seu curso você vai editar aqui, nesse espaço. Então, aonde que eu ativo a edição deste espaço? Nos 3 pontinhos. Aqui nos 3 pontinhos. Editar configurações, né? Se você não estiver com o modo de edição ativo, quer dizer que aqui, ó, o modo de edição ele vai estar desligado. Então, eu vou desligar. Então, quando ele estiver assim, ó, Annie Ioselin, ó, não tem 3 pontinhos aqui. Não, o módulo de edição não está disponível. Né? Você pode fechar o teu rótulo lá, a tua área de texto, ou abrir. Então, para aparecer os 3 pontinhos, ativa o modo de edição. Aí ele ativa o modo de edição e vem para cá. Então, apareceu aqui o modo de edição.